Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão, dia 16 de julho. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Então vamos trazer hoje 4 jogos para vocês do Brasileirão. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que nos acompanhando. São 4 bons jogos, né? Já tinham mais jogos do Brasileirão, mas, cara, a gente não encontrou muito valor ali nos outros jogos duros. Então a gente preferiu separar realmente somente os jogos que a gente encontrou aí valor e achou interessante para trazer para vocês. Então, cara, chega deixando aquele like, te inscrevendo no canal se não é inscrito e ativando o sininho para todas as notificações. E sem muita enrolação, gurizada, bora para os jogos. São Paulo e Santos, 15ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, né? Até um confronto um pouco equilibrado, né? Com uma pequena vantagem para o São Paulo, tem 5 vitórias contra 3 vitórias do Santos e 2 empates. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Aqui já começa a mudar um pouco a visão, né? O São Paulo vem num momento bem interessante. Na race tem 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Já o Santos, numa situação bem mais delicada aqui, com 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. E daquele jeito, né, pessoal? Eu não acompanhei o jogo, mas vi os melhores momentos ali. Aquele pênaltizinho maroto, aquela coisa toda. Mas o Santos conseguiu a vitória sobre a equipe do Goiás, né? Então, conseguiu aí eles conseguem dar uma respirada, mas está difícil também a situação para o Santos no campeonato. Te ver aqui, pessoal, o São Paulo é o 8º colocado, né, com 22 pontos, então vencendo, a gente vê que tá meio que começo de campeonato ainda, né? Diferença aqui mínima, né? Aqui do 12º aqui para o segundo colocado são 6 pontos, né? Só o Botafogo mesmo que disparou. Então aqui qualquer vitória tu já dá um salto na tabela. Então muito importante para o São Paulo vencer, né? Pode até terminar no G4, né? Dependendo da combinação de resultados, né? Mas o bom sempre, como eu falo, é ficar aqui no bolo, né? Na zona da confusão, como fala o Luxemburgo. O Santos aqui deu essa respirada, né? Tava pertinho da zona do rebaixamento, então conseguiu aí dar um pulo ali para a 13ª colocação, mas tem que continuar a tentar pontuar, né, para se afastar da zona aí, apesar de estar a 5 pontos. A gente sabe como é que é o Campeonato Brasileiro, né? Muito complicado aí, parece que principalmente time grande, né? Contar aqui na borda aqui, vai puxando. Né? O Corinthians também está numa situação difícil aqui, né? Outro time gigante aqui, brigando aí para se afastar da zona, né? Então, uma situação realmente bem complicada do Santos. São Paulo em casa, pessoal, muito bem o São Paulo, uma sequência excelente. Perdeu apenas para o Palmeiras aqui, né? E depois aí o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos, né? Então, pô, já não é barbado eliminar o Palmeiras, né? E vencendo os 2 jogos, então parabéns para o São Paulo, aí conseguiu, ainda teve um gol ali anulado, bem cachorreiro, né? Então jogou muito bem aí contra a equipe do Palmeiras, né? Tem somente essa derrota aí na Race em casa. Já o Santos fora de casa, pessoal, campanha horrível, empatou com o Coxa, que também é outra equipe que vem fazendo uma campanha muito ruim, e venceu o Vasco, que o Vascão realmente, olha, ô Vascão, hein, ô Vascão, eu gosto do Vascão, mas olha, que situação do Vasco aí, né? Não consegue vencer de ninguém, perdeu até para o Santos aqui, jogando em casa ainda, né? Que loucura. Então o Santos aí com uma campanha ruim em casa venceu apenas das 2 equipes aí que estão lá embaixo da tabela, né? O 18º e o 19º colocado. O que eu posso aconselhar para vocês aqui, pessoal? A gente vê aqui que a Rio de São Paulo tem esse 0-0, tem mais 3 jogos de 1-0. Então não é aquela coisa que, nossa, como puxa aqui para a gente pegar um e-mail, né? Se a gente for olhar pelo lado do Santos, tem 2 jogos de 0-0, o resto tudo com 2 ou mais. Mas, cara, por essa race do São Paulo, por ser tratado um clássico, né? Que pode ser que seja o jogo mais truncado. Não vou aconselhar para vocês esse e-mail dessa vez. Vamos mais na cautela, tentar buscar algo a favor da equipe do São Paulo, né?
essa odd de São Paulo está esmagada, né? Mas São Paulo vem num momento muito bom. Então, acredito que dá para a gente trabalhar com o empate anula aqui no bilhete para a equipe do São Paulo. Né? Quem precisar de uma odd menor ainda, pode pegar um dupla chance, né? Vai estar bem esmagado. Mas é o que eu vejo mais de valor para colocar no bilhete aí. Acho mais seguro colocar esse e-mail aí pela própria sequência de São Paulo, com poucos gols, e se tratar desse clássico. Né? Para o trade, pessoal, é buscar esse back aqui para São Paulo, mesmo com essa odd esmagada, estava mais alta mais cedo ali, quando estava olhando, estava 1,75, agora já baixou aí 10 ticks, né? Baixou para 1,65. Então, cara, continuo vendo valor aí e vamos buscar sim esse back para o São Paulo aqui nesse jogo contra o Santos. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do São Paulo, pagando 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-0 São Paulo. Fortaleza e Cuiabá, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 15ª rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos entre as equipes. Fortaleza venceu 1, Cuiabá venceu 2 e teve um empate. Né? E aqui a race das duas equipes, né, pessoal? Fortaleza aí numa race até boa, né? A gente vê aí que são 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Já o Cuiabá, né? 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? A gente vê que tanto o Fortaleza quanto o Cuiabá oscilam bastante também, né, em jogos. Então, tendência mais under do que over, né? Aqui pelo lado do Fortaleza, os últimos 10, se for ver, apenas 2 teve 3 gols, restante 2 ou menos, né? Então, não vem sendo tão over aí nos últimos 10 jogos. Cuiabá também, bastante jogo under aí. Então, uma tendência aí de jogo, né? Pode ser mais under, ou pode ser que não seja tão under, né? Mas que fique com o pé atrás aí para trabalhar no over, né? Te ver aqui que o Fortaleza é o 7º colocado, então o Cuiabá 14º, Fortaleza 8º melhor mandante, né? Então 4 vitórias, 3 empates, então vem bem fora de casa, e o Cuiabá dentro de casa, e o Cuiabá fora de casa, 4ª melhor campanha, né? 4º melhor visitante com 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, né? Então aqui a gente vê a campanha, né? O Fortaleza ainda não perdeu jogando em casa, então vem fazendo aí bons jogos jogando em casa, vem sendo um bom mandante. E o Cuiabá aqui, né, teve essas 3 vitórias, mas foram ver que venceu o América Mineiro e o Goiás, né? Duas equipes aí que estão lutando contra o rebaixamento, então confronto direto, e venceu aqui o Cruzeiro, né? Que é um resultado aqui muito bom, o Cruzeiro que vem fazendo uma campanha boa e também dentro de casa, né? E perdeu aqui Palmeiras, Fluminense, Vascão, né? E empatou com o Corinthians. Então, vamos para as odds, né, pessoal? Temos aí um Fortaleza 1,65, Cuiabá 5,5. Então, para o trade aí, aconselho a gente ficar de olho num back, a equipe do Fortaleza, né? Por mais que o Cuiabá ali fez uma campanha boa, tá fazendo uma campanha boa fora de casa, né? Com 3 vitórias, mais 2 vitórias aí contra os concorrentes diretos, né? Então, quando pegou o pessoal ali um pouco mais de cima da tabela, ele perdeu. Então, e o Fortaleza é muito forte dentro de casa. Então, para mim, eu vejo valor trabalhar esse back equipe do Fortaleza. O mercado de gols, a gente vê aqui que o 2,5 está 2,18, né? E o under 2,5, 69. Então, como eu falei ali, tendência mais de under, né? As duas equipes vêm numa tendência mais forte de under aí. Então, de repente, buscar um under um pouco mais esticado, um under 3,5 para o bilhete, né? Recomendaria mais um under do que um over. Ou, se quiser botar aí um empate, anula da equipe do Fortaleza no bilhete também, para mim, vem bem. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Fortaleza para vencer, pagando 1,65 e meu palpite, meu placar, 1-0 Fortaleza. Fluminense e Flamengo, 15ª rodada da Série A, às 4 horas da tarde. Deixa eu ver aqui o histórico de confrontos, pessoal. Jogos bem movimentados, né? A maioria dos jogos aqui movimentados. E o Fluminense aí com uma vantagem em cima do Mengão nos últimos 3 anos, né? São 9 vitórias contra 5 do Mengão e 3 empates, né? Então, mas, cara,
apesar de no Carioca e o Flu ter metido até 4 no Fla aqui, na Copa do Brasil, o que foram? São os jogos mais recentes, né? O Flamengo aí foi muito melhor que o Fluminense nos 2 jogos, né? Poderia ter vencido o primeiro, né? O Fluminense conseguiu segurar um empate. E no segundo, o Fla venceu e poderia ter feito até mais gols. Então, cara, o Fla realmente está numa sequência muito, muito boa. Ao contrário do Flu, né? Começou muito bem a temporada e tá caindo aí, né? Nos últimos jogos. Vem muito mal mesmo. Então, cara, acho que o momento do Flamengo é melhor, como a gente pode ver na Race aqui. O Fluminense com apenas 3 vitórias na Race, 4 derrotas e 3 empates. Então, uma campanha que oscila bastante, né? E o Flamengo aqui com uma derrota, um empate e 8 vitórias. Então, é uma Race muito boa do Mengão, né? Que também passou aqui pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos, né? Cara, então tá realmente muito, muito bem. Veio uma sequência muito boa e vai pegar aí o Flu, que não tá muito bem ainda nos últimos jogos. A gente vê aqui na classificação, né? Apesar do mau momento do Flu, o Flu ainda é o 4º colocado, né? O Flamengo é o vice-líder, cara, 10 pontos atrás do Botafogo. Então não tem outro pensamento aqui, né? Das duas equipes, na verdade, é vencer ou vencer aqui, né? Para tentar se aproximar do Botafogo e torcer por um tropeço do Botafogo, que tá difícil de acontecer, né? Então é o que tem para essas duas equipes aqui, é tentar buscar a vitória. A gente vê o Fluminense em casa, apesar da fase ruim, o Fluminense em casa muito bem, né? A gente vê aqui com 5 vitórias, 2 empates, e o Flamengo fora de casa vem oscilando, né? O Flamengo não começou bem o campeonato, né? Já começou perdendo as 2 primeiras fora, e depois aí emendou essa sequência boa, tomou essa paulada do Bragantino de 4-0, que é a única derrota na Race ali, né? Nos últimos 10 jogos. E depois aqui tem um outro tropeço, né? Seria um empate com o Palmeiras, né? Então seria um ótimo resultado, né? Fora de casa. Então o Mengão vem numa sequência interessante, sim, como visitante. De cara aqui, pessoal, a gente pode olhar aqui. Todos os jogos do Fluminense tivemos mais de 1,5 gols, né? 2 ou mais gols quando ele jogou em casa. E todos os jogos do Mengão com 2 ou mais gols, o Flamengo aí como visitante. Então, de cara aqui já dá para aconselhar para vocês a pegar esse 1,5 para colocar no bilhete aí. Muito, muito interessante, né? Quem for mais ousado, quiser fazer uma entrada seca de um 2,5, cara, do meu ponto de vista, tem muito valor. As odds desse jogo, pessoal, são odds quase parelhas, né? O Flamengo até com favoritismo para esse confronto. Até acho que poderia também estar o Flu como favorito, acho que poderia estar até mais equilibrado, porque é que na verdade está pesando pelo momento do Flamengo, né? O Flamengo vem numa sequência muito boa e o Flu numa sequência oscilando muito. Mas em casa o Fluminense é muito bom, o Flamengo não é tão bom fora de casa, né? E o histórico aqui recente pesa mais pro lado do Flu também. Cara, é um jogo aí realmente que tem essa surpresa, sempre tem saído bons jogos, né, do Fluminense com o Flamengo. Então vamos ver o que nos aguarda esse aí. Mas eu, sinceramente, acho que tem valor trabalhar algo a favor do Flamengo, né? Então, quem quiser colocar no bilhete um dupla chance para o Mengão, tem um handicap mais 1 para o Mengão, em caso perca por 1-0, para anular a entrada do bilhete. Acho que tem muito valor pelo momento do Flamengo, que é muito, muito bom. E para o trade aqui, pessoal, é tentar trabalhar esse lay ao Flu, né? Tentar buscar esse lay ao Flu, como eu acredito aí que o Flamengo é mais time, né? Vem numa sequência muito boa. Realmente São Paulo conseguiu encaixar a equipe ali. Então, acho que dá para trabalhar sim esse lay, a equipe do Flu, no trade. Já na entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o empate anula da equipe do Flamengo, né? O DNB, o Danobet, handicap asiático 0-0. Se tiver com a odd melhor aí na tua casa de aposta. Né? Aqui eu tô pegando o handicap asiático 0-0, pagando 1,78. E o meu placar para esse jogo, 3-1 Mengão. Internacional e Palmeiras, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 15ª rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias do Inter, 3 vitórias do Palmeiras e um empate.
E aqui, se a gente for ver, pessoal, apenas um jogo, né? Teve um gol, restante aí 2 ou mais, né? Tivemos 3 jogos com 3 gols e 2 jogos com 2 gols, né? Então, jogos movimentados e entre as equipes saindo bons jogos, né? A gente vê a race aqui das duas equipes, né? Então, o Inter aí nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e uma derrota, né? Então, o Inter que emendou aquela sequência ruim de 5 derrotas seguidas, daí uma sequência boa aqui, invicta, e agora vem de 2 jogos sem vencer, né? 2 jogos aí, um no Beira-Rio, 0-0 contra o Cruzeiro, e aqui contra o Fluminense jogou muito mal, né? Então, vamos ver como é que a equipe aí do Mano Menezes vai reagir frente a essa torcida, vai pegar o Palmeiras aí, né? Palmeiras que caiu da Copa do Brasil, né? De novo para o São Paulo. Então, vem passa por um momento também meio que complicado, né? Com o Abel Ferreira e era um time que a gente sempre era um patamar acima, um degrau acima, mas passa por um momento turbulento aí, né? Vamos ver como é que o time do Abel vai reagir. Ano passado reagiu muito bem, né? Tanto que ganhou o Brasileirão, no momento que caiu ali da Copa do Brasil e Libertadores, focou só no Brasileirão, conseguiu levar esse título. Vamos ver no Brasileirão aí o que o Palmeiras vai trazer nos próximos jogos. Então, nos últimos 10 aí tem apenas 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, né? Então, chama atenção aqui tanto o Palmeiras quanto o Inter, né? O Inter aqui teve 2 jogos com apenas com menos de 2 gols, né? O restante tudo 2 ou mais. E o Palmeiras aqui vem num momento bem over também, apenas 3 jogos que tivemos um gol só, restante aí, os jogos bem movimentados aqui, né? 3-1, 4-2, 4-0, 2-2 e 2-1. Então, duas equipes aí que chama atenção aí para de repente a gente buscar 1,5 gols, né? Então, Palmeiras, quinto colocado, o Inter é o 10º, né? Então, diferença de 3 pontos das equipes, né? Então, tirando ali o Botafogo que deu aquela soltada, tá lá na frente, o pessoal que tá meio que embolado, né? Uma vitória aqui, já um tropeço de algumas outras equipes, o pessoal já troca bastante posição aqui, né? Então, o Inter em casa é o 10º, então 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, e o Palmeiras jogando fora de casa, né? É o 6º melhor visitante, com 2 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, né? A gente vê aqui a Race, o Inter perdeu apenas para o Atlético Paranaense, né? E aqui empatou com o Cruzeiro, e em apenas 2 jogos tivemos menos de 2 gols. Já o Palmeiras aqui fora de casa perdeu apenas para o Bahia, né? Então, apenas para o Bahia venceu o São Paulo e o Goiás. Se for ver que o Palmeiras teve 1-0 contra o Santos e 1-0 contra o Bahia, que não tivemos 2 ou mais gols, né? Vamos para as odds, pessoal. Então temos aí o Inter a 3, o Palmeiras a 2,58. Então, para o trade aí, pessoal, até falei nos vídeos anteriores aí que, pô, dando uma linha, um DNB para o Palmeiras é sempre valor, né? Mas o Palmeiras passa por um momento bem turbulento agora, né? Então, e vai pegar o Inter aí que também vinha numa sequência boa, não apresentava o futebol tão bem, mas vinha numa sequência boa, sem perder. E agora vem de 2 jogos sem vencer, né? Um empate e uma derrota. Então é jogo duro para o Match Odds. O Inter no Beira-Rio é sempre uma equipe bem forte. Então é complicado também de se trabalhar contra o Inter no Beira-Rio, né? Independente do adversário, aí o Inter sempre faz bons jogos jogando em casa. Então, pessoal, para o Match Odds aí, aconselho totalmente o live, né? Para fazer a leitura aí, tanto se for trabalhar no lay quanto um back, né? Então não vou me posicionar a nenhum dos lados. Vou me posicionar aí, vou ficar de olho em gols, né, pessoal? Então a gente viu ali que os jogos entre as duas equipes são movimentados. Os jogos aí, os últimos 10 das duas equipes também são movimentados ali, como eu trouxe aqui, né? Então, pô, esse 2,5 aqui a 2,18, né? Então, para mim, tem valor, né? Ou buscar até mesmo aquele 1,5 no ao vivo, aí uma odd aí a partir de 1,80 já tem muito valor. Mas buscar gols aí para mim nesse jogo. Bilhete 1,5, né? Match odds aí. Fico de fora do bilhete. E vamos para minha entrada pré.
Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o mais de 2 asiático. Então, sair 2 gols, nossa aposta é devolvida. Tá pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 2-2. Já o nosso bilhete de domingo, pessoal, vamos fazer uma tripla aqui, né? Um com a odd estouro no domingão. Vamos pegar aqui um golzinho, pelo menos, no primeiro tempo, no jogo Internacional e Palmeiras. Mais de 1,5 gols no jogo entre Fluminense e Flamengo. E o empate anula do São Paulo. Fechou uma odd de 2,42 para esse domingão. Que é 2,42 a odd da triplinha do domingo. Então vem bem quente essa tripla aí. Uma excelente odd. Vamos para dentro aí no domingão, né? Não esquece, né, pessoal? Gestão de banca, 1% ali da banca em cada entrada. E vamos para dentro nesse domingão. Vamos buscar os greens. E amanhã também, segunda-feira, estaremos aí de volta também. Não esquece, deixa aquele like, te inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos para dentro, é os guri.